3 minutos. Repita. 8h43, Dia da Mulher, a gente recebe uma pessoa maravilhosa, uma mulher especial, né? O Jornal da Manhã recebe aí a vice-presidente do CDL Natal, Maria Luísa Fontes Serquis. Maria Luísa é casada, mãe de 2 filhos e é uma daquelas mulheres que não param. É advogada, empreendedora no segmento de esporte e lazer com Dunas Esporte e uma grande liderança empresarial que vem se destacando aí no cenário local. Ela é vice-presidente da CDL Natal, como eu já falei, tem atuado aí junto com a diretoria para fortalecer o comércio local e desenvolver a cultura empreendedora na capital potiguar. Quem convive e trabalha com Maria Luísa garante. Ela é mestre na arte de conciliar. Além de advogada e empreendedora, atualmente é presidente do conselho da Júnior Achievements, aqui do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa, mais conhecida como Malu, né? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e também quem está nos assistindo aí nas redes sociais, Lice, Júlio, é muito bom estar aqui mais uma vez. Ainda mais num dia tão especial como esse, né? O Dia da Mulher. Vamos aqui comemorar, botar isso na mesa, conversar sobre o assunto. Acho que vai ser um bate-papo bem agradável. Isso, Malu, a gente tem, e o pessoal não pensem que é muita intimidade que eu estou tendo, é Malu porque realmente ela se apresenta muitas vezes como Malu Fontes. Fiquem à vontade, então, Malu, underline Fontes. Exato. Malu, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar que a CDL é um ambiente que historicamente tem sido composta, pelo menos os cargos diretivos, por homens, e agora está tendo essa mudança, uma mulher vice-presidente. E como é que está esse fomento ao empreendedorismo feminino aqui no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal? Júlio, a gente está bastante entusiasmado enquanto entidade. Quando eu e Zé assumimos a instituição, ia fazer 60 anos, nunca havia tido uma vice-presidente mulher. E haviam poucas por um desses motivos, né? Um ambiente extremamente masculino, o que não é um problema para a gente, mas precisava também de representação feminina, afinal, temos aí mais de 50% da população representados por mulheres. E, infelizmente, ainda 13% em cargos de liderança. E a gente precisava ter uma diversidade maior para poder ter vários olhares, né? E aí conseguir atender as demandas de diversos setores, de diversas dificuldades. Então, desenvolvemos um projeto chamado Rede Mulher de Valor da CDL e nomeamos 15 embaixadoras. Esse projeto, Rede Mulher de Valor, ele visa unir e fortalecer as mulheres empresárias da nossa cidade. E uma vez fortalecidas, essas mulheres conectadas, capacitadas, elas também teriam o propósito, a missão de ajudar mulheres da base da pirâmide, que não têm tanta oportunidade e que precisam, de alguma forma, se autossustentar e sustentar sua família, né, nesse aspecto tanto do emprego quanto do empreendedorismo. Então, a gente se fortifica, se une e, de braços dados, vamos tracionar, impulsionar, através da autonomia financeira, em especial o empreendedorismo, essas mulheres em vulnerabilidade social. Malu, só para complementar isso que tem se falado, você falou dessa necessidade de crescimento, porque a população feminina é metade da população mundial e ainda nos cargos de representação desse lado empresarial ainda são poucos. Mas como é que está a questão dos números assim, do empreendedorismo feminino em Natal? Tem observado algum crescimento? Olha, segundo a Folha de São Paulo, a gente tem aí o número recorde, né, no Brasil de mulheres empreendendo. Isso muito em decorrente da dificuldade de conseguir, né, um emprego formal, vamos dizer assim, CLT. Então não necessariamente é um ponto positivo, né? Tem que se olhar por dois viés. Eu acho que é um ponto positivo porque antes não existia essa oportunidade. Sim. Né? Antes elas faziam o quê? Ficavam num trabalho informal, fazendo um bolo, um doce, um cabelo, e não se enxergavam enquanto empreendedora. E aí, quando eu não me enxergo enquanto empreendedora, inclusive esse é um dos propósitos da rede, eu não me qualifico enquanto empresária, eu não busco crédito enquanto empresária, eu não negocio enquanto empresária. Isso não me dá autoestima, isso não me dá empoderamento em relação a a sua profissão, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente vai para dados, para números, Júlio, os números ainda são pequenos em relação aos homens quando o quesito é formalização de negócios. As mulheres ainda representam entre 30% e 35% dos CNPJs abertos. E quando a gente vai ver, Malu, existe uma glamorização em torno desse termo empreendedora ou empreendedor, né? Como se fosse uma tarefa, como se fosse um ser superior que controlasse tudo e que tivesse livre autonomia para tudo e ganhasse muito dinheiro. E, na verdade, não é bem assim, né? Diferente do que muitos pensam, o empreendedor trabalha mais de 40 horas por semana. Ele, na sua grande maioria, ganha menos de 2 salários mínimos.
ele não é qualificado tanto quanto precisa, ele tem até o ensino médio completo, a média do Brasil é essa. Então, assim, não é tão glamorizado quanto se pinta na mídia, não, gente. O empreendedor normal, brasileiro, geral, ele rala e rala muito. Os empreendedores e as empreendedoras, né? Contemplando aqui todos. Então, o que acontece no nosso cenário é uma dificuldade de geração de emprego histórica, seja na administração pública ou na iniciativa privada, em detrimento da automação, do custo dessa mão de obra e diversos outros fatores, e que as pessoas precisam ter seu dinheiro para gerir a sua vida, né? De forma honesta, de preferência. Porque a gente vê aí, né? Hoje em dia tá meio raro, né? Mas enfim. A gente tenta aí, sabe, Júlio? A gente direciona esse caminho, em especial uma preocupação real nossa, é quanto à juventude. A gente já estava falando aqui, né, abrindo, mas é óbvio, porque tem aí uma juventude com um bombardeado de demandas de produtos e serviços que eles desejam adquirir e uma impossibilidade de trabalhar de forma formal, por ser menor, né, na juventude. E aí eles são assediados diuturnamente, em especial das áreas de mais vulnerabilidade, pela droga, pelo tráfico. E aí não tem legislação que entra, não tem polícia que entra nas comunidades, não tem judiciário, não tem Estado, né? Então é uma preocupação nossa estimular o empreendedorismo, em especial em crianças, jovens, né? Onde a gente possa criar uma cultura empreendedora do produto certo, viu, Júlia? Claro. Do produto correto, porque aquilo não é empreender, não. Aquilo que você está pensando, que está nos ouvindo, não é empreender, não, pessoal. E aí a CDL tem atuado em diversos aspectos, nos aspectos dos jovens, nos aspectos das mulheres e também no dos homens, são nossos parceiros. Não existe gênero para empreender, não existe negócio de gênero, né? Negócio é negócio, seja liderado por homem ou liderado por mulher, então é importante que haja essa integração, né? Pois é, Malu, na pandemia, muitas mulheres se descobriram, né, como empreendedoras, seja fazendo um bolo, seja fazendo uma bijuteria, enfim, outras demandas. Nesse caso, e algumas até saíram dos seus empregos fixos e acabaram focando no empreendedorismo. Como é que a Rede Mulher ela trabalha? São reuniões, são cursos? Vamos detalhar mais isso para os nossos ouvintes? Empreender tem essas dificuldades e são desafios diários, porque não existe estabilidade, mas também tem um lado muito positivo para mim, por exemplo, que fiz essa escolha de forma pensada, deliberada, que é essa gestão do tempo, né? Essa autonomia de você dizer, tá, eu posso trabalhar 10 horas por dia, mas quem diz as 10 horas sou eu. Então tem as suas vantagens, e para as mulheres, em especial aquelas que são mães, que precisam gerir outras atividades e atenções diversas, é muito relevante, né? Essa gestão desse tempo, essa autonomia. A Rede Mulher de Valor, ela é sensível a esses perfis, tanto para quem deseja empreender, quanto para quem trabalha em alguma empresa e tem um comportamento empreendedor, deseja desenvolver o comportamento empreendedor, né? A gente chama aqui de intraempreendedor. E aí a gente qualifica essas mulheres. A gente tem um grande apoio da JA, que eu estou aqui presente do conselho da JA. A JA é a Junior Achievement, você falou aí bem. É um termo em inglês, então, como a nossa população tem um pouco mais de dificuldade. Segundo o nosso consultor, Marcelo Bandeira, quando se fala em inglês já fica mais caro, então já é mais valioso. É uma ONG centenária, internacional, que fomenta o empreendedorismo, em especial em crianças e jovens, e abriu um braço agora também para mulheres. Ela é subsidiada 100% por recurso privado, ou seja, empresas, empresários que enxergam a educação como um vetor de transformação social, né? E a gente pegou algumas metodologias da JA, como, por exemplo, vamos falar de ética. O Brasil perde muito dinheiro por falta de ética e a gente precisa retornar essa pauta na mesa, né? Porque são as pequenas infrações, são os pequenos delitos que impactam lá na nossa conta no final, né, da nossa vida e do custo Brasil também. Então, vamos falar de ética, depois a gente fala de finanças pessoais. Grande maioria das mulheres tem uma dificuldade de se organizar financeiramente. Eu vou até trazer, sabe, que as mulheres falam mais sobre esse assunto, os homens têm meio vergonha. Então, eu ainda não sei dizer se os homens sabem mesmo administrar melhor o dinheiro do que as mulheres. A verdade é que as mulheres, elas demonstram mais as suas fragilidades, vamos dizer assim, do que os homens. Os homens, culturalmente, eles, né, são mais fechados, não podem errar, são fortões, fodões, e as mulheres, elas, né, compartilham e aí, com isso, elas conseguem resolver mais rápido os seus problemas financeiros, porque buscam mais ajuda, abrem um jogo, né, na mesa e a gente vê muitas mulheres com essas dificuldades. Aliás, eu vou trazer um dado aqui para vocês já. A gente tem um IDEB do nosso estado, o pior do país. A gente tem aqui 2
de aproveitamento em matemática, por exemplo. Então, Malu, por que você está trazendo isso? Porque se a gente deseja, enquanto entidade, enquanto cidade, enquanto Estado, ter um Estado empreendedor, como é que eu vou ter uma geração de jovens aí que não sabe somar, não sabe dividir, não sabe multiplicar? Então, antes de eu falar de empreendedorismo, eu preciso falar de matemática, preciso falar da vida real das pessoas, né? Então, o nosso jovem, que vai virar o nosso adulto e a nossa adulta daqui a um tempo, não vai conseguir ser um bom empreendedor, porque simplesmente faltou esse conhecimento no momento oportuno que deveria ter tido. Então, a gente tem um gap aí na área da educação, isso vai impactar isso já impacta no nosso ambiente empreendedor, porque a gente tem 60% da população que deve. Então, isso é decorrente de quê? De uma falta de educação, de preservação desse recurso, de administração adequada das finanças pessoais. Então, a gente qualifica em ética, qualificamos em finanças pessoais, ou pelo menos tentamos fazer isso com essas mulheres em vulnerabilidade social e também, a gente foi falar disso na Secretaria lá da Mulher na Prefeitura, queríamos fazer essa qualificação, aí todo mundo, a gente pode participar, a promotora, a secretária, todo mundo queria participar, então a gente viu que era um problema bem democrático, Muita né? gente. Assim como violência doméstica, que a gente também aborda, que é um processo bem democrático, do rico ao pobre, a gente está vivenciando isso. Então, depois de ética e finanças pessoais, vem a parte do eu empreendedor, que é onde a mulher se descobre, né, se é ou tem esse desejo de empreender ou não. Se tiver desejo de empreender, aí a gente vai apoiá-las, e o Sebrae, em parceria, com metodologias específicas de gestão, formação de preço, né, marketing, mídias sociais e Perfeito. etc. Se ela não tem esse desejo, né, não, Malu, prefiro certinho, não tenho um perfil de venda e tal, não gosto dessa instabilidade, a gente vai tentar dar qualificações mais técnicas a partir das nossas empresárias. Por exemplo, tem lá um empresário na CDL, que é dona de uma esmalteria. Malu, tem um turnover muito alto, tem uma rotatividade muito alta de manicure, eu preciso dessa mão de obra, eu me prontifico a qualificar essas mulheres. E aí qualifica essas mulheres e consegue absorver dentro do seu estabelecimento. Então, está sendo um trabalho sensacional Bacana. pelas meninas. Bem bacana mesmo. Malu, você falou sobre a questão da educação, que é um problema que gera esse gap de dificuldade, né, para se conseguir empreender se a gente não está conseguindo fazer o básico. Como é que a CDL, na verdade, e você pessoalmente, tem observado o desenvolvimento de discussões e aplicações de políticas públicas, não somente que fomentem o empreendedorismo, mas que também capacitem, de uma maneira geral, a população para empreender? Júlio, particularmente eu sinto muita falta da sociedade civil envolvida, sabe? Eu acho que está todo mundo focando no seu problema. A gente vive um cenário de policrises, onde as pessoas estão extremamente raivosas, porque estão numa zona de instabilidade. Instabilidade financeira, veio aí a pandemia, veio a guerra da Ucrânia, né, crise de commodities. Então, as pessoas estão numa instabilidade e isso cria um sentimento de raiva, de desconforto na população e elas voltam os seus olhares para si ou como se outros que pensam diferente fossem inimigos. E, na verdade, a gente está todo mundo, né, na mesma situação de tentar viver num ambiente melhor, mais justo, com menos insegurança, com mais qualidade de vida para todos. Mas elas se unem ainda de forma muito incipiente, sabe, Júlia? Lá na entidade a gente tem dificuldade de envolver a sociedade civil de forma mais comprometida, né? Nós somos todos voluntários. Muita gente pergunta, o que é que vocês ganham para estar lá? O que é que eu vou ganhar para estar lá? Um abraço. Malu na CDL. Porque é um trabalho voluntário, é um trabalho que eu coloco na minha agenda, assim, a minha quinta-feira do voluntariado, né, dedicado a eu fazer essa contrapartida para a sociedade, porque eu acho importante não esperar só do poder público. E eu convido a todos que desejem fazer isso de forma irmanada, organizada, somar apoios para não esperar só da administração pública, até porque se a gente pensa num Estado mais enxuto, se a gente pensa num Estado mais eficiente, alguém ou algumas pessoas vão ter que dar as mãos para suprir essas demandas de forma inteligente, de forma eficaz. Então, eu vejo, Júlio, ainda com muito pesar, que a sociedade civil ainda se comporta de forma muito egoísta. Malu, e outra coisa também que queria perguntar, recentemente a gente teve entrevistas que falaram sobre a dificuldade de se
empreender na área da construção civil por causa da dificuldade e morosidade em licenciamentos ambientais. Na área do empreendedorismo, como é que está esse ambiente? Está mais fácil empreender? Ficou mais rápido para você abrir sua empresa? Para você fechar sua empresa, que também é importante? Como é que está nesse momento? Será que Natal está conseguindo, Natal e o Rio Grande do Norte, está conseguindo ser atrativo tanto para pessoas investirem aqui quanto para os próprios natalenses começarem a empreender? Sem dúvida, sabe, Júlia? Eu me lembro que quando eu fui abrir em 2010 minha empresa, eu levei mais de 30 dias só no trâmite na junta comercial, aqui bem pertinho, né? 2010, então ela começou a trabalhar com 10 anos de idade, mais ou menos. E aí, hoje, eu abri uma terceira empresa no mesmo dia, né? Uma empresa de tecnologia. Eu abri no mesmo dia, então, com certeza, o ambiente hoje é muito favorável para se empreender, para se abrir negócios agora. Em quesitos de legalização, a gente tem a CEMURB como um parceiro aí, né, que busca ser sempre mais eficiente. A gente não via esse empenho alguns anos atrás. A gente teve a aprovação aqui do plano diretor, que foi um ganho para a sociedade, né? Tiveram várias bandeiras que interferiram e ajudaram a construir esse plano diretor, seja mais ambientalista, mais desenvolvimentista. Então, todos foram ouvidos e a gente tem aí um plano diretor bem moderno, né, que já, segundo a fala do secretário da CEMURB, Tiago, já aumentou em 3 vezes o número de requisições de novos empreendimentos. Então, a gente espera que esse seja o futuro, sabe? Que a gente pense mais simples, que a gente confie no empresário, que a gente tire as amarras e destrave a economia, porque o país precisa. Isso que a gente vê nos nossos canteiros, gente, não é paisagem. Paisagem nossa é Morro do Careca, Forte dos Reis Magos. A gente não pode se acostumar com isso que a gente está vivenciando na nossa cidade. E também, para quem viaja muito, vê que não é realidade exclusiva nossa, né? As capitais, São Paulo, a gente vai Rio de Janeiro também, Fortaleza, está numa situação difícil, famílias inteiras morando no canteiro. Isso não é paisagem, precisamos fazer alguma coisa urgente. Malu, programação para a CDL para o dia de hoje. E aproveita e deixa uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo e querem empreender. Gente, estamos cheios de programação. Hoje eu estou numa palestra na OAB, você mostrou aí a vice-presidente da OAB. Vamos falar sobre advocacia e estar preparado para o futuro. Amanhã na CDL a gente tem um evento da Rede Mulher de Valor, vão ser 3 palestrantes falando sobre empreendedorismo, né? Dar voz a essas mulheres é muito importante. E a gente tem um calendário cheio, segue lá a gente nas redes sociais, @Rede Mulher de Valor da CDL, nosso Instagram, tem o nosso site também com a programação, cdlnatal.com.br, e os eventos nossos são gratuitos para essas mulheres. Olha, então, participe durante esse mês aí. A mulherada, a casa é de vocês, na verdade a casa é nossa, né? A casa é nossa na CDL. E a gente também, viu, Júlio, abre para homens, porque a gente não quer segregar, né, as coisas. Claro. Inclusive, é só criar um gatilho de captação e ambiência mais favorável para que elas se sintam acolhidas, né, no momento em que elas não tinham isso antes, né, esse ambiente favorável, mas não é exclusivo e restrito, fechado do Clube da Lulu. A ideia é que a gente abra mesmo as portas para todos e tenha uma diversidade, uma pluralidade de olhares e que a gente se enxergue mesmo aqui, como eu falei, como negócio, né, não como gênero. Uma pena que o tempo seja tão curto, tanto assunto pra gente falar, né? E você é super agradável, super comunicativa, a gente adora quando você tá aqui. Mas a gente agradece demais a sua presença, Maria Luísa Fontes, vice-presidente da CDL, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda a retornar com boas notícias para o empreendedorismo feminino. Obrigada, gente. Minha gente, hoje, Dia da Mulher, mais que nunca, eu tenho que ler esse recado para você. Olha, eu vou te fazer uma pergunta